Shalom, shalom para você que está aqui nessa semana nos encontrando para falar das grandes maravilhas do nosso Deus. Para você que está chegando, muito bem-vindo. Amém? Pai, em nome de Jesus, obrigada, Senhor, por esse tempo, porque o Senhor tem nos dado esse tempo precioso toda semana, Senhor. E a vida de cada um, Pai, assim como a minha, como de quem está do lado de cá, tem sido grandemente abençoado, porque a tua palavra é poder e vida. Amém? Em nome de Jesus, nós oramos, Senhor, crendo que o Senhor falará ao nosso coração no mais profundo, em nome de Jesus. Amém. Amém? Você que já chegou, você dê logo um like, se inscreva no canal se você não é inscrito ainda e compartilhe esse link. E ao longo da palavra, faça seu comentário, deixa aí o seu comentário para que essa palavra corra abundantemente e alcance muitas e muitas vidas. Amém? Hoje nós vamos abrir no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos 53 a 58. Tendo Jesus proferido estas parábolas, retirou-se dali e, chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga, de tal sorte que se maravilhavam e diziam: de onde lhe vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isso? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhe disse: não há profeta sem honra senão na sua terra e na sua casa. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Que o Senhor abençoe a sua palavra e revele no profundo do nosso coração aquilo que o teu Espírito tem a nos dizer. Muito obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Jesus tinha feito, como aqui mesmo no primeiro versículo que nós lemos, tinha falado muitas parábolas, porque era comum Jesus falar em parábolas para os seus discípulos, para a multidão. Os discípulos entendiam, outros não entendiam, ele explicava para os discípulos. Enfim, quando ele proferiu essas parábolas, ele então foi para a sua terra, a terra de Jesus, Nazaré. E ali ele ensinava na sinagoga, de maneira que se maravilhavam. Mas os questionamentos eram: quem é esse aí? Nós não conhecemos esse? Não é aí filho de José, o carpinteiro, de Maria? Não está aí os seus irmãos e irmãs? Quem é esse que vem aqui e fala tudo isso que ele está falando? Quem é esse para chegar aqui e falar dessa maneira? Jesus é rejeitado por aqueles que ouvem e não entendem, olham e não enxergam, por aqueles cujo coração não crê, mas ele quer se revelar a você e fazer milagres. Esse Jesus de Nazaré. Mas quando ele chega na sua terra e ele começa a falar das maravilhas de Deus, e começa a falar dos princípios de Deus, e começa a falar das grandes obras de Deus, ele então é visto como um profeta e questionado de onde é que vem essa sabedoria, de onde é que vem isso tudo, se ele não passa de um filho do carpinteiro, ou de um filho de Maria, ou é irmão desses, irmão dessas. Quem é esse? Eles se maravilhavam com o ensino, mas questionavam. E aqui no versículo 57 diz: e escandalizavam-se nele. O que é escandalizar-se? O que é escandalizar? Escandalizar é provocar escândalo, é provocar indignação, é ferir os bons costumes, é chocar, é causar ofensa.
Se eles se escandalizavam de Jesus, é porque Jesus, ao proferir tais palavras na sinagoga, ele provocava todo esse rebuliço. Ele chocou aquela gente. Ele balançou os bons costumes, as tradições, o que estava tudo correndo na mesma. De repente, chega um que fala coisas, que confronta com coisas que vão abalar estruturas. Então, causou indignação, causou um desconforto, até ofensa, que é o que escandalizar, é um dos sinônimos de escandalizar. Então, quando eles ouvem essas palavras, que trouxe esse rebuliço, que trouxe esse desconforto, que confrontou todos os costumes, que confrontou toda a passividade religiosa, porque ele estava dentro de uma sinagoga, que era o templo dos judeus, até hoje, né? E ali ele estava falando. Quando ele, então, vem com a palavra, com essa palavra de ensino, porque aqui diz que ele, chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga. Então, ele causou tudo isso, escândalo, indignação, ele chocou, ele abalou as estruturas, os costumes, ele, de fato, trouxe uma ofensa e um desconforto. E então se levantaram e começaram a indagar: quem é esse? Da onde é que vem a sabedoria? De onde é que vem o poder? De onde é que vem isso tudo? Se ele não é filho do carpinteiro, se ele não é filho de Maria, se os seus irmãos não são esse, e vive aí no meio das suas irmãs. A palavra de Jesus, a palavra que é Jesus, ela confronta. Jesus é um confronto para nós. Jesus é um confronto para o meu pecado, para o seu pecado. Jesus é um confronto para as nossas estruturas tão bem firmadas em nossa própria razão. Mas Jesus quer se revelar, ele aqui ficou revelado, porque aqui ainda diz: não há profeta sem honra senão na sua casa. Assim como os profetas do Velho Testamento, Jesus se alinha com os profetas do Velho Testamento, que profetizavam como ele e sobre ele. E os profetas também foram rejeitados. E também traziam um desconforto, confrontavam o pecado. Os profetas do Antigo Testamento, Deus falava com eles e eles iam de encontro a tudo que estava pré-estabelecido, a tudo que estava bem pré-moldado, pré-formado. Assim vem Jesus no Novo Testamento, para fazer cair por terra toda a estrutura do coração, porque era um reino que Jesus estava trazendo, o reino de luz, o reino de amor, o reino de Deus, para fazer morada dentro do coração. Mas para isso tinha que cair as estruturas. Aqueles pilares que foram sendo criados pela tradição, pelos costumes. Então vem Jesus, mas ele é questionado, como os profetas também foram, e muitos foram mortos. Muitos foram mortos por causa desse confronto. Esse pequeno texto marca uma identificação messiânica de Jesus. É um tempo que Jesus veio para esse confronto, para esse abalo de estruturas, para desfazer todas essas coisas, para que o coração do homem, o homem pudesse se ver diante da palavra de Deus e pudesse então ser renovado, ser transformado e nascer de novo, nascer agora
no reino de Deus, no reino de paz, no reino de luz, no reino do amor de Deus. Jesus, então, vem confrontar, na verdade, a dureza do coração do homem. E aqui mostra, e não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade. Quando Jesus vem ensinando todas essas verdades, quando Jesus vem confrontando o que estava pré-estabelecido no coração do homem, eles então endurecem o coração e não creem. Então aqui diz que Jesus não pôde fazer ali os milagres. A dureza do coração e a rejeição a Jesus impedem o agir do Espírito. O poder do Espírito Santo é impedido pela dureza do coração do homem e pela rejeição a Jesus, que foi o que aconteceu aqui. Jesus veio falando grandes coisas. Já tinha ensinado sinais e maravilhas, milagres. Mas ele vem abalar estruturas. Ele vem trocar um coração de pedra duro por um coração de carne, para que então o reino de Deus, o evangelho, a boa nova possa entrar. Então o poder do Espírito Santo possa agir. Mas a dureza do coração não permitiu, a incredulidade não permitiu que todo esse poder agisse. E o pecado contra o Espírito Santo, ele impede o perdão. Ele barra o perdão. Vamos ler Mateus aí atrás um pouquinho, capítulo 12, versículo 32, diz assim: se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isto perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. O perdão é impedido. É não atribuir a ação do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, é não atribuir ao Espírito Santo. É atribuir tudo isso a outros. Nós nascemos com um coração duro por causa do pecado. Quando o Evangelho chega até nós, que Jesus se revela a nós, estruturas são abaladas dentro de nós. Muitas dúvidas vêm, porque muitas estruturas, aqui fala dos costumes e tudo, muitas estruturas vêm de muitos anos, da criação. Tudo aquilo que se aprendeu a vida toda e que sempre foi assim. Mas, quando Jesus chega a nós, é para que o nosso coração seja transformado, receba o Evangelho e todo o milagre aconteça. E essa é a boa nova de Deus. Não tem como, o Espírito Santo não vai forçar, ele não força a ninguém. Deus não força a ninguém. Quando aquele homem, o jovem rico, foi perguntar para Jesus: eu tenho guardado toda a lei, o que mais eu tenho que fazer? E Jesus então olha para ele com compaixão, porque sabia onde estava o coração dele, estava nas riquezas, nas posses, e fala com ele: vai, vende tudo, dê aos pobres, então vem e siga-me. Aquele jovem saiu. Jesus não foi atrás dele, ficou insistindo. O Espírito Santo não nos força. Jesus não nos força. Mas Jesus confronta o nosso pecado. O nosso pecado. Quando aquela mulher adúltera estava para ser apedrejada e morta,
e Jesus estava lá escrevendo na areia, na terra, ele só falou: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Ele não vigiou, continuou escrevendo, ele não segurou a mão de ninguém, mas ninguém pôde atirar a primeira pedra. Porque a palavra de Jesus foi um confronto à realidade de cada um. E eles não puderam agir. Jesus não obrigou ninguém, não disse nada que ia acontecer, que não, nada. Ele só disse isso. Quem não tem pecado, atira a primeira pedra. E a mulher ficou ali. E ninguém pôde atirar. Ninguém, quem estava com a pedra na mão, teve que soltá-la. Porque nós sabemos da dureza do nosso coração. E é isso que Jesus quer fazer conosco. Quando a palavra chega a nós, é para abalar estruturas. É para trazer desconforto, não por causa de Jesus, mas por causa do meu pecado. É o meu pecado que tem que ser transformado, perdoado. Eu tenho que ser liberta, curada. E nós temos que ter sabedoria para falar. Quando Jesus se apresentou aqui, e eles foram questionar Jesus, mas não é esse o filho de José, filho de Maria? Não é esse aí o filho do carpinteiro? E foram falando. Aqui diz que o coração duro. Porque fala. Então, eu quero dizer para você que as palavras, elas podem justificar e as palavras podem condenar. Elas revelam o coração. Quando nós proferimos palavras, elas revelam o coração, porque a Bíblia diz que a boca fala do que está cheio o coração. E aqui mostrou bem o que estava cheio o coração daqueles homens. Ele estava dentro da sinagoga, ele era judeu, tinha autoridade para falar, era chamado de mestre, mas quando ele vai e fala dos princípios de Deus, com a tal autoridade, então começa aquele burburinho. E eles foram falando, e no final escandalizavam-se nele. Ficaram indignados, ficaram chocados, revoltados, porque mexeu num lugar onde eles não queriam. E aí o coração endurece. E quando o coração endurece, não temos condições de olhar para Jesus e atribuir ao Espírito Santo todo o poder que opera em nós para a salvação. E não reconhecer que tal poder é do Espírito Santo. Não reconhecer Jesus e se indignar com Jesus nos leva para esse lugar. Não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Nós impedimos todo o agir do Espírito em nós. Nós barramos toda a obra que Deus tem para nós. Nós interferimos e nós é que fazemos por causa da dureza do nosso coração. Porque palavras justificam e palavras condenam. E revela o coração. Ainda, para a gente terminar, em Mateus capítulo 12, versículo 37, eu quero ler aqui. Porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Vem confirmar isso que nós estamos dizendo.
Quando a palavra chega a nós, quando Jesus se revela a nós, nós temos que pedir a Deus um coração maleável, um coração receptivo e olhos para ver, ouvidos para ouvir, para que o nosso coração não endureça e então em nós não seja possível fazer os milagres que Deus tem para nós. O milagre da salvação. Um coração endurecido, um coração incrédulo, impede o agir de Deus e o poder do Espírito, que é derramado para nós, para nos curar, libertar, é para nossa salvação. Esse texto mostra a identidade de Jesus. Jesus, esse que veio para transformar, veio trazer o reino de Deus. Jesus é Deus, mas ele veio como homem para poder levar sobre ele tudo isso, inclusive o nosso coração duro e incrédulo. Mas nós precisamos olhar para Jesus e crer. A Bíblia fala que se você crer com o seu coração e confessar com os seus lábios que Jesus Cristo é o Filho de Deus que ressuscitou e está sentado à destra do Pai, você é salvo. Então, todo o poder do Espírito Santo é derramado para a nossa cura, para a obra que Deus tem para fazer em nós para a eternidade possa ser feita. Quando a palavra de Jesus vem, quando a palavra de Deus vem, ela confronta mesmo, como foi com aquele caso da mulher adúltera. Quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Ali ela confrontou. Ali ela fez a ficha cair. Cada um pôde se olhar e falar, meu Deus, quem sou eu? Eu sou esse mesmo que pecou. Eu sou esse mesmo que está na mesma situação que aquela mulher. Eu sou esse mesmo que preciso de salvação. Eu sou esse que preciso de justificação. E para isso Jesus veio. Para isso Jesus veio. Mas é preciso que a gente possa, à luz da palavra, ao evangelho das boas novas de Jesus, saber que abalos vão vir dentro de nós. Muitas coisas vão ser abaladas dentro de nós. Mas então o Espírito Santo pode agir. Nós não vamos ficar com um coração obstinado, um coração endurecido, um coração incrédulo em Cristo Jesus. Ele vem se revelar a cada um a sua identidade como Salvador. Venha cada um. Que coração encontrará? Que coração encontrará? Precisamos estar consciente da presença de Deus e crer que Jesus é quem ele diz que é. O caminho, a verdade e a vida, pão da vida, pão vivo que desceu do céu, Salvador, Redentor, bom pastor. Ele disse que é. E ele é.
para que possamos não ter palavras de condenação que nos condene, revelando o nosso coração duro, revelando o nosso coração obstinado, revelando o nosso coração incrédulo. Vamos proferir palavras que exaltem o nosso Deus. E quando essa palavra vier a nós, a cada um de nós, que ela encontre coração receptivo, desejoso de mudança, desejoso de cura, desejoso de libertação. Um coração consciente de quem nós somos, pecadores, necessitados de salvação. Esse é Jesus revelado em nós. Vida abundante. Que nós possamos derramar o coração diante de Deus, para então o Espírito Santo ser livre para agir em cada um de nós. Amém? Amém. Pai, em nome de Jesus, Senhor, que essa palavra venha de fato nos confrontar, que nós possamos, Pai, em Ti ter consciência, Pai, de que somos pecadores e de que necessitamos de Ti, da ação do Teu Espírito. Precisamos nascer de novo, precisamos da ação do Teu poder. Que o Senhor possa encontrar cada coração, Pai. E que o nosso coração seja maleável nas Tuas mãos, Espírito Santo. E que cada palavra venha como um espelho para nós. Em nome de Jesus, que cada um possa receber de Ti pessoalmente esse confronto, essa revelação, a revelação do Filho de Deus, Jesus, nosso Salvador. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Que você seja grandemente abençoado, poderosamente abençoado em todas as áreas da sua vida. Que o seu coração esteja aberto e maleável nas mãos do Senhor, para que o agir e o poder do Espírito Santo seja livre em você. Porque Deus quer fazer milagres. Jesus quer fazer milagres em mim, em você, para a salvação, para a eternidade. Amém? Até a próxima semana, se Deus quiser. Dê o seu like, se inscreva no canal e comente, mande esse link para outras pessoas, para que a palavra de Deus seja, de fato, um confronto para todos, um confronto de amor, porque assim como ele falou com aquelas pessoas que estavam para atirar a pedra naquela mulher, quem não tem pecado, atire a primeira pedra, e todos tiveram que se reconhecer pecadores, ele também olhou para aquela mulher e disse: ninguém te condenou, eu também não te condeno, vai e não peques mais. É um confronto de amor profundo no nosso coração. Amém? Amém.